Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 e o versículo 16. Os irmãos podem permanecer do jeito que estão, eu vou estar fazendo a leitura. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus, irmãos? Amém? Graças a Deus. Nós estávamos meditando na palavra do Senhor e eu percebi algo importante, o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Por que Jesus nos escolheu? Nesse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui o Davi, o rei Davi, já avançado na sua idade, teve saudade, teve desejo de beber da cisterna que estava em Belém. E aqueles moços, esses rapazes aqui, percebendo isso, foram lá buscar a água e trouxe para Davi beber. Davi não pediu para aquele jovem buscar água. Davi não pediu para que eles fossem à cisterna buscar água para ele beber. Davi apenas desejou. Davi estava com saudade e gostaria de beber. E aqueles 3 jovens foram buscar a água para Davi. Quantas pessoas existiam ao lado de Davi? Quantos soldados viviam ao lado de Davi? Mas somente esses jovens aqui, mencionados na Bíblia, que foram lá buscar a água. A grande maioria das pessoas não se importaram com isso. A grande maioria das pessoas ouviram Davi falar, mas ninguém se importou de buscar água, mas esses foram buscar. E eu estava percebendo aqui na Bíblia, irmãos, que esses 3 rapazes fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Eles foram lá no meio do arraial do inimigo buscar a água e trouxe a Davi. Deus colocou no nosso coração para falar com os irmãos hoje, para fazer a diferença. Jesus nos chamou, irmãos, Jesus nos escolheu para fazermos a diferença. Jesus não nos chamou para sermos medíocres. Jesus não nos escolheu para sermos mediano. Jesus não nos escolheu para sermos iguais à maioria. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus, irmãos? O que é isso, fazer a diferença? Fazer a diferença não é simplesmente fazer diferente. Fazer a diferença não significa simplesmente fazer diferente. Significa fazer diferente, porém com qualidade. Fazer diferente, porém melhor. Quando Jesus escolheu e você, escolheu para nós fazermos diferente do mundo, mas para fazermos melhor, fazermos com qualidade. Jesus escolheu a igreja, irmãos, para fazer a diferença neste mundo. Fazer a diferença significa deixar a sua marca. Fazer a diferença significa dar o melhor de nós. Quando nós não deixamos a marca, quando nós não damos o melhor de nós, nós simplesmente somos o medíocre, estamos aí na mediana, fazendo o que todo mundo faz. Será que você está fazendo o que todo mundo faz? Ou você está fazendo a diferença? Será que nós, como crentes, estamos fazendo a diferença? Ou nós somos iguais àqueles que não são crentes? Ou nós somos iguais àquelas pessoas que ainda não têm Espírito Santo na vida? Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Fazer a diferença, irmãos, é fazer algo, fazer alguma coisa que não é esperado. Fazer o que todo mundo espera, fazer o que todo mundo está aguardando que se faça, é ser mediano. Fazer a diferença é fazer aquilo que não é esperado. Fazer a diferença é superar a expectativa. Jesus, por exemplo, superou a expectativa.
Jesus não foi igual, Jesus fez a diferença nesta terra. Jesus, quando fez a diferença, irmãos, dividiu a história do mundo. Hoje existe a história contada antes de Jesus e depois de Jesus Cristo. Jesus fez a diferença, Jesus nos chamou para fazermos a diferença. É deixar, irmãos, deixar as pessoas mais felizes, é deixar a igreja mais feliz, é deixar a nossa família mais feliz. Isto é fazer a diferença. Nós gostaríamos que o Espírito Santo viesse trabalhar nas nossas vidas, viesse trabalhar no meio da igreja, para que nós fizéssemos a diferença neste mundo. Vamos fazer a diferença, irmãos, nessa cidade. Que esta igreja venha fazer a diferença em Cacoal, que esta igreja possa fazer melhor, que esta igreja possa fazer mais, que você possa fazer melhor, que você possa fazer mais. Não vamos ser igual a todos, vamos fazer a diferença, irmãos, que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas e nós sermos o diferencial neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como fazer a diferença, irmãos, na nossa igreja? Como fazer a diferença na igreja? Nós estamos reunidos aqui, mas somos todos medíocres, somos todos medianos, fazemos igual a todos, ou nós queremos fazer a diferença? Eu estava pensando e meditando na palavra de Deus, irmãos, o que nós precisamos fazer para fazermos a diferença na nossa igreja. O que é que você precisa fazer para você fazer a diferença aqui dentro? Ou nós vamos nos dar por satisfeito de sermos igual a todos, de sermos mais um no meio da multidão, de sermos apenas um número, de sermos apenas um código? Nós precisamos fazer a diferença no nosso meio. Você como membro precisa fazer a diferença como membro. Você como um diácono precisa fazer a diferença no diaconato. Você como um presbítero precisa fazer a diferença no seu presbitério. Nós como cristão em Cacoal precisamos fazer a diferença. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Esse texto que nós acabamos de ler, onde Davi tinha o desejo de beber a água, e estes jovens foram lá buscar, eu tiro uma lição aqui, irmãos, que para fazermos a diferença dentro da nossa igreja, nós precisamos se importar com ela. Esses jovens se importaram com Davi, esses jovens pensaram, não, Davi tem um desejo, Davi já está próximo para morrer, a sua idade já está bastante avançada, nós queremos fazer algo por Davi. Eles lutaram por Davi, eles ganharam guerra por Davi, ganharam guerra para a sua nação, mas agora o negócio era pessoal. Davi tem um desejo, e eles fizeram algo por Davi, que fez a diferença. O que é que você está fazendo, irmãos, para fazer a diferença nesta igreja? O que é que nós estamos fazendo para fazer a diferença para a nossa igreja, a AD Cacoal de Madureira? O que é que você faz para ser diferente nesta igreja? O que é que nós podemos fazer? O primeiro passo que você tem que fazer é se importar com ela. Porque se esses jovens não tivessem se importado com Davi, eles não iriam buscar água na cisterna. Se eles não tivessem se importado com o rei, eles não faziam nada para se destacar. Querido, se você se importa com esta igreja, se você ama esta igreja, você precisa fazer algo diferente, você precisa ser diferenciado. Nós não podemos ser igual a todos, senão nós não vamos demonstrar a importância que temos por ela. Não fique indiferente às necessidades desta igreja. Eles não ficaram indiferentes. Davi tinha uma necessidade, a necessidade não de saciar a sede, a necessidade de matar a saudade da água daquele poço. Querido, se você ama essa igreja, sinta a necessidade dela, sinta a necessidade que esta igreja tem, faça algo especial por ela, faça algo melhor por ela. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente, uma boa parte das pessoas que ladeavam Davi ficaram indiferentes ao seu desejo. Infelizmente, existem muitas pessoas que ficam indiferentes quanto à igreja.
estão indiferentes às necessidades da igreja. Eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus por você, que não ficou indiferente quando surgiu a oportunidade de abençoar a igreja, para a aquisição dessas poltronas, para a aquisição deste púlpito, para a mudança deste palco aqui. Que Deus abençoe você, que não ficou indiferente à necessidade da sua igreja. Se importe com ela, irmão. Aqui é o lugar onde Deus abençoa, aqui é o lugar onde Deus faz milagre, aqui é o lugar onde Deus transforma a vida. Faça algo importante para a sua igreja, não fique indiferente com ela. Faça algo em favor desta igreja, faça algo para você fazer a diferença. Esses rapazes aqui se esforçaram, irmão, tiveram que sair e ir até ao arraial do inimigo e buscar água, se esforçaram por Davi. Quer fazer a diferença, irmão? Se esforce em favor da tua igreja, se esforce por ela, se sacrifique por ela. Não seja aquele crente que vem quando dá, que vem quando pode. Não seja aquele crente que não está nem aí se ele faltar no culto. Não, irmão, se importe com a sua igreja, se esforce por ela e faça a diferença no meio desta igreja, que Deus vai fazer a diferença também no meio da sua família, vai fazer a diferença em você. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Lute por esta igreja, irmãos. Não seja aquele que cruza os braços na hora de trabalhar. Não seja aquele que cruza os braços na hora de fazer algo importante por esta igreja. Faça algo importante, irmão. Faça a diferença nesta igreja. Você pode louvar o nome do Senhor? Para fazer a diferença na igreja, nós precisamos se importar com ela. Se importe com esta igreja. Esta igreja é importante para Jesus, esta igreja é importante para você. Outra coisa que nós podemos perceber, irmãos, para nós fazermos a diferença na nossa igreja, nós precisamos colaborar com ela. Para fazer a diferença aqui dentro, você precisa colaborar com esta igreja. Davi recebeu uma incumbência, irmãos, ainda durante o seu reinado. Davi recebeu uma incumbência, a incumbência de levantar um altar, de fazer um altar para adorar ao Senhor, e esse altar deveria ser feito em um determinado lugar. E Davi foi então falar com determinada pessoa, para que cedesse aquele espaço aonde ele iria fazer o altar. Esse texto está em 1 Crônicas capítulo 21, verso 23. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo eu dou a você, Davi. Davi queria erguer um altar em um determinado lugar e foi falar com Ormã, pediu para Ormã: me vende este pedaço de terra, me vende esse espaço para que eu faça aqui um altar e eu possa oferecer sacrifício ao Senhor. Ormã disse a Davi: Davi, eu não vou te vender, Davi, vou lhe dar a terra, Davi, vou lhe dar tudo que você precisar, a terra, a lenha para fazer o holocausto e o trigo para fazer as ofertas. Querido, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque este é um lugar de adoração, este é um altar de adoração ao nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer o que Ormã fez, colaborou com Davi. Falou: Davi, você quer fazer um altar ao Senhor? Então conta comigo, pode deixar, eu não vou te cobrar nada dessa terra, eu vou lhe dar. Querido, colabore com a obra de Deus, oferte o melhor que você tem para o Senhor. Quando você tiver que investir, invista o melhor para você aqui na obra de Deus, e tenha certeza que Deus vai ver que você está fazendo a diferença. Ormã fez a diferença. Ormã poderia simplesmente chegar para Davi e falar: tá bom, você quer comprar esta minha eira? Você quer comprar esse espaço onde eu malho o trigo aqui? Você quer comprar? Tá bom, Davi, o preço é tanto. Poderia cobrar de Davi, mas Ormã não cobrou. Ormã fez o seguinte: eu vou lhe dar, Davi. Irmão, colabore com a obra de Deus e tenha certeza
certeza que com a sua colaboração, você vai estar fazendo a diferença. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Ormã colaborou. Ormã ofereceu a Davi de graça. Está certo que Davi depois pagou, está certo que Davi depois falou, não, eu não quero adquirir com coisa barata, não. Para Deus eu quero oferecer o melhor. Se tiver que pagar, eu vou pagar e vou pagar o preço devido. Irmão, para Deus, faça o melhor e tenha certeza que Deus vai fazer o melhor para você também. Faça a diferença na obra de Deus. Quando você contribuir, quando você trouxer a sua oferta, traga uma oferta que faça a diferença. Não seja aquele que faz sempre a mesma coisa. Irmão, faça algo melhor para Deus e tenha certeza que Deus fará algo melhor para você. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Ormã superou a expectativa de Davi. Davi queria comprar, Ormã falou, não, eu vou te dar. Mas eu não vou te dar só a terra não, Davi, eu vou te dar muito mais. Toma para ti este campo, toma para ti esta eira, e faça o rei meu senhor dele o que o Senhor quiser. Infelizmente, irmãos, há pessoas da igreja que oferta e dizima, mas ele fica preocupado, o que vão fazer com o meu dinheiro, o que ele vai fazer, aonde ele vai gastar. Ormã disse para Davi, eu te dou e você faça, Davi, o que você quiser. Você é o rei, faça o que você quiser. O campo vai ser seu. Irmão, invista na obra de Deus e deixa Deus trabalhar na obra dele, que vai sair o melhor. Você tem convicção disso? Diga amém. Amém? Então, irmãos, supere a expectativa, supere a necessidade. A necessidade de Davi era um pedaço de terra. A necessidade de Davi era apenas um lugarzinho para fazer o altar. Mas Ormã superou a necessidade de Davi. Além da terra, deu também todo o material para construir o altar, deu todo o material para fazer o fogo e ainda deu trigo para fazer as ofertas. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque quando você faz isso, Deus também derrama das suas bênçãos, derrama dos seus milagres das nossas vidas. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ver Deus fazer a diferença na sua vida, então, irmãos, colabore com a obra de Deus, seja participativo da obra de Deus, não seja aquela pessoa alheia àquilo que está acontecendo, mas seja uma pessoa que colabora com a obra de Deus. Quem colabora com a obra de Deus, já está fazendo a diferença. Deixa eu ver onde estão os colaboradores da obra de Deus aqui, levante a sua mão e diga amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, que faz a diferença dentro da igreja, se você quiser fazer a diferença, seja um membro feliz. Seja um membro feliz. Você vai fazer a diferença. Quando alguém entrar naquela porta lá e ver você, Francisco, com um sorriso no rosto, você vai fazer a diferença. Quando alguém chegar aqui e sentar perto de você e ver você feliz, alegre, você está fazendo a diferença. Louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, irmãos. O salmista disse a certa ocasião, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre, irmãos, você está na presença do Senhor Jesus. Se alegre, irmãos, quando você estiver na sua casa e falar, hoje eu vou glorificar o nome do Senhor, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou adorar. Irmãos, venha alegre para este lugar e você vai fazer a diferença. Infelizmente tem crente que vem triste, vem desanimado e ainda mostra para todo mundo com a cara feia, uma cara desanimada, que ele está triste, que ele não está feliz. Você não vai fazer a diferença desse jeito. Você vai fazer a diferença se você entrar aqui com um semblante alegre, com um sorriso no rosto. Aí você vai fazer a diferença. Louve e glorifique o nome do Senhor Jesus. Para quem é feliz com o Senhor Jesus, não tem tempo ruim, irmãos. Se você quer fazer a diferença, não tem tempo ruim para você. Tem pessoas que, para vir para a igreja, só vem se o tempo estiver bom. Para vir para a igreja, só vem se tiver o dinheiro no bolso.
para vir para a igreja só vem se tiver as coisas favoráveis. Irmão, se você quer fazer a diferença, não pode ter tempo ruim. Adore o nome do Senhor Jesus na bonança, adore a hora que faltar, adore o nome do Senhor Jesus a hora que tiver tudo bem, mas na hora que tiver mal também continue adorando o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor em todo o tempo, irmão, e você vai fazer a diferença. Agora, entrar aqui dentro e olhar para os irmãos e ver semblantes caídos, semblantes entristecidos, irmão, isso não faz diferença. Mas se você quiser fazer a diferença, irmão, esteja alegre na presença do Senhor Jesus. Não viva aí desanimado, não viva entristecido, não faça isso, irmão, em nome do Senhor Jesus. Não deixa a tristeza, não deixe o desânimo tomar conta de você. Algumas vezes, irmãos, os problemas da vida, as dificuldades, as coisas que acontecem, acaba tomando conta da gente, acaba nos direcionando e a gente mostra para todo mundo que não está bom. Irmão, não deixa a tristeza tomar conta de você, não deixa o desânimo tomar conta de você. A Bíblia diz, irmãos, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor. O Senhor Jesus está presente aqui nesta noite, e aqui você deve demonstrar a alegria. Quem está alegre nesta noite, diga amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para fazer a diferença, irmãos, nós não podemos se ausentar deste lugar, se ausentar dos trabalhos, se ausentar dos cultos. Assim você não faz diferença. Vai fazer a diferença se você estiver presente, se você estiver aqui lado a lado com os irmãos, adorando o nome do Senhor. Mas se você não estiver presente, se você se ausenta com facilidade, se você não frequenta assiduamente a igreja, você não vai fazer a diferença. Faça a diferença, irmão. Seja alguém que esteja sempre presente neste lugar para adorar o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vai olhar e falar assim: Ele está fazendo a diferença. Ela está fazendo a diferença. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Jesus está todos os dias neste lugar aqui para receber você e te abençoar. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença neste lugar. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença. Você foi escolhido para ser membro desta igreja, para fazer a diferença. Outra coisa, irmãos, que vai demonstrar que estamos fazendo a diferença, sabe o que é? Sabendo dar valor a ela. Se você quer fazer a diferença nessa igreja, dê valor a esta igreja. Saiba dar valor à igreja que você pertence. Em 1 Reis capítulo 8, 29 e 30 diz assim, ó: para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Irmão, dê valor à casa de Deus, dê valor a este lugar sagrado. É aqui que Deus ouve a sua oração, é aqui que Deus vê as suas lágrimas, é aqui que Deus vê os seus pedidos, é aqui que Deus contempla a sua consagração. É neste lugar, lugar de oração, lugar de adoração. Este lugar é a casa de Deus, este lugar é a habitação de Deus. Dê valor a este lugar. Não seja uma pessoa, irmãos, que não dá a mínima para este lugar. Aqui, irmão, é o lugar da nossa salvação, é o lugar da nossa bênção. Aqui está marcado a sua vitória. Dê valor a esta casa. Este lugar, irmãos, é a casa de Deus, e aqui Deus está inclinado para ouvir a oração dos seus servos. Quando você ora aqui, irmãos, a sua oração sobe e chega ao trono da graça. Dê valor a este lugar. Infelizmente tem pessoas
que dá mais valor a outros lugares do que a casa de Deus. Tem pessoas que preferem orar nas casas, orar com os vizinhos, orar em outro lugar que não seja este lugar. Este lugar, irmãos, é chamado casa de oração. Este lugar é chamado casa de adoração. Este lugar foi erigido para adorar o nome do Senhor Jesus. Lugar de adoração não é a casa do profeta. Lugar de adoração não é a casa da profeta. Lugar de adoração não é no meio do mato. Tá certo que se pode fazer, mas este lugar é o lugar da adoração. Esta é a casa de Deus, e é aqui que nós devemos louvar e glorificar o nome do Senhor. Dê valor a este lugar. Não valorize outro lugar mais do que esta casa. Esta casa é a habitação de Deus. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Se você quer ouvir Deus falar, venha a esta casa. Se você quer ouvir Deus falar com você, venha a este lugar. Se você quer receber uma palavra de Deus, venha a este lugar. Se você quer receber uma diretriz de Deus, venha a este lugar, porque aqui Deus fala verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, tem pessoas que acham que pode muito mais do que aquilo que Deus disse. Tem pessoas que acham que a casa dele vale mais do que aqui. Irmão, quando alguém lhe procurar na sua casa, eu vim aqui para você orar, você ora por ele, mas se essa pessoa começar a fazer hábito de ir na sua casa para você orar por ele, você fala, aqui não é o lugar, vamos para a casa de Deus, porque lá é o lugar de orar, lá é o lugar de buscar a Deus. Esse negócio, irmãos, de ficar orando das casas, de ficar profetizando nas casas, isso está fora da presença de Deus, está fora da direção de Deus, porque lugar de profetizar, lugar de abençoar, chama-se casa de oração. Aqui é o lugar de adorar o nome do Senhor Jesus. Dê valor a este lugar, irmãos. Quando você tiver que encontrar com 3, 4 pessoas em outro lugar para fazer o trabalho de oração, venha, traga eles para cá e fala, pastor, eu preciso orar na casa de Deus, e vem aqui orar, porque aí sim você está valorizando o lugar. A sua sala não vale mais do que este lugar. A sua cozinha não é mais santa do que este lugar. Este lugar é o lugar de adoração. Este lugar é o lugar de adorar o nome do Senhor Jesus. Dê valor à casa de Deus. Dê valor a este lugar, porque é aqui que Deus vai abençoar. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Você já ouviu Deus falar nesse lugar com você? Você já foi abençoado neste lugar? Você já recebeu direção de Deus neste lugar? Então continue valorizando este lugar, irmãos. Porque aqui o verdadeiro Deus se manifesta. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta no meio do seu povo. É neste lugar, lugar da casa de Deus. Então não valorize outro lugar, irmão. Não valorize a casa do profeta. Não valorize a casa pastoral. Eu terei o prazer de lhe receber na minha casa e orar com você, mas não vai fazer da minha casa um lugar de oração, não. Não vai fazer na casa de alguém lugar de oração, não. Não vai fazer na casa de alguém lugar de culto, não. Lugar de culto, de adoração, é a casa de Deus, lugar de adoração. Valorize essa casa, irmãos, valorize a casa de Deus, e aí você vai fazer a diferença. Quer fazer a diferença? Valorize a casa de Deus. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que não querem ser submissos. Há muitas pessoas que não querem obedecer às determinações da igreja, não querem obedecer à Bíblia, não querem obedecer pastor, e fica fazendo reuniões nas casas e profetizando, e irmão, tenha certeza de uma coisa, lá vai sair bobeira, lá vai sair asneira, lá vai sair fora da direção de Deus, mas aqui nesta casa não vai sair fora da direção de Deus. Quando você quiser ouvir uma palavra verdadeira, vem aqui, porque aqui você vai ouvir o que Deus quer falar com você. Mas se for ir por as casas por aí, você vai ouvir o que as pessoas querem falar para você, e aí você vai ser iludido. Aqui você não é iludido, aqui Deus fala aquilo que você precisar ouvir. Louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, irmão. Esta é a casa que você deve valorizar. Se você tiver que buscar uma orientação, vem aqui. Se você quiser buscar de Deus uma resposta, venha a este lugar e tenha certeza,
Deus vai estar prontinho para te receber e para abençoar você. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Outra coisa, irmãos, que você pode fazer para fazer a diferença na igreja é você fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, há pessoas que não fazem as coisas acontecerem. Infelizmente, há pessoas que são meros espectadores. Eles vêm aqui para assistir, vêm aqui para ver. É como se alguém ir a um estádio ver lá uma partida de futebol. Ele está apenas assistindo, mas tem algumas pessoas que estão lá no gramado fazendo as coisas acontecerem. Irmãos, não seja simplesmente um espectador da obra de Deus. Se você quer fazer a diferença, faça algo acontecer nesta igreja. Faça alguma coisa acontecer neste lugar, irmão. Faça alguém do teu lado ficar feliz. Faça alguém do seu lado sentir a presença de Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Fale em língua estranha. Faça essa pessoa que está do seu lado sentir a presença do Senhor Jesus. Faça alguma coisa acontecer neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Faça a sua parte, irmão. Tantas coisas estão acontecendo na nossa igreja. Quantas coisas estão acontecendo aqui? Você está fazendo parte do que está acontecendo? Ou você simplesmente está olhando e vendo as coisas acontecerem? Nós estamos comprando essas poltronas que você está sentado. Você fez isso acontecer? Ou você simplesmente está aproveitando delas? Você está vendo tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja? Você está fazendo parte de tudo isso? Ou você simplesmente está vendo as coisas acontecerem? Quer fazer a diferença, irmão? Faça parte do trabalho. Faça algo acontecer. Não seja um mero espectador do culto. Eu vou lá na igreja e vou ver o que vai acontecer. Não, irmãos, seja um participante, seja um adorador. Jesus está procurando no meio da igreja aqueles que adoram, aqueles que buscam ao Senhor. Você é um adorador? Diga bem. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse aqui fez a diferença. Esse aqui olhou e viu a necessidade, foi lá e vendeu a casa e trouxe o dinheiro e depositou. Ele fez a diferença. Irmão, faça a diferença, faça algo em favor da sua igreja. Eu não estou dizendo que você tem que vender a sua casa, vender alguma coisa para trazer o seu dinheiro aqui. Pelo amor de Deus, não me entenda isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que você precisa fazer algo em favor da sua igreja. Fazer algo em favor da obra de Deus. Seja um membro atuante, seja um membro participativo. Se envolva com a obra de Deus. Não seja aquela pessoa que é apenas membro da igreja, mas seja alguém ativo e atuante na obra de Deus. Aí você vai fazer a diferença. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus, irmão? Amém? Quem quer fazer a diferença aí, levanta a sua mão aí. Você quer fazer a diferença? Jesus quer olhar para você e falar, não, ele está fazendo a diferença. Então, irmãos, faça a diferença. Não seja um membro medíocre, não seja um membro mediano, que não faz nada, seja apenas um participante. Seja um membro que faça a diferença. Irmão, essa mocidade está fazendo a diferença. Eles não estão lá no mundo, eles são diferentes do mundo, estão fazendo muito melhor. Esse grupo que começou a cantar hoje, irmão, vai fazer a diferença. Esta igreja, esses obreiros aqui, vai fazer a diferença em Cacoal. Nós, a igreja de AD Madureira em Cacoal, vai fazer a diferença. Você pode dizer amém? Fazer a diferença, para Deus fazer a diferença nas nossas vidas também. Tenha certeza de uma coisa, Deus começou uma grande obra neste lugar. Deus iniciou uma grande obra e vai continuar fazendo essa grande obra. Deus vai concluir esse trabalho nesse lugar e você vai poder olhar de lá e falar assim, eu fiz parte desta obra, eu fiz parte desse negócio, eu fiz a diferença juntamente com o pastor Ferraz, nós fizemos a diferença. Você pode dizer isso desta noite? Eu vou fazer a diferença? Você pode dizer isso comigo? Então vamos bem forte, irmão. Eu vou fazer a diferença. De novo, irmão. Eu vou fazer
a diferença. Deus vai fazer a diferença na sua vida também. Que Deus vos abençoe, em o nome do Santo Filho Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando grandemente você e te dando condições para sempre fazer a diferença.